Continuidade às nossas resoluções de questões de concurso, faremos agora duas questões do Correio. São duas questões bastante simples. A 35ª e a 36ª questões, aplicadas pelos Correios nesse ano de 2008. Nesse ano não, naquele ano de 2008, pela Diretoria Regional de Pernambuco. São duas questões bastante fáceis, por isso estaremos fazendo duas videoaulas nessa única videoaula. Vamos lá? A questão 28 fala assim: amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e mínima registrada em um lugar. Num dia de inverno em Berlim, Alemanha, a temperatura mínima registrada foi de menos 3 graus centígrados e a temperatura máxima foi de 2 graus centígrados. Qual foi a amplitude térmica registrada nessa cidade? Bom, o próprio problema nos ensinou como fazer, Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Perfeito? Vamos fazer isso? Ou seja, qual foi a máxima aí? A máxima foi de 2 graus Celsius, por exemplo, 2 graus positivos, não é isso? 2 graus Celsius ou centígrados, é a mesma coisa, tá? E vou diminuir isso de quem? Da temperatura mínima, então é 2 graus, menos, a temperatura mínima foi menos 3 graus, então vai ter o menos aí, Vai ser 2 graus, menos 3 graus. Menos com menos dá mais, a gente sabe que isso vai virar positivo, então eu tenho 2 graus mais 3 graus, 5 graus. Resposta certa, letra A. Olha lá, 5 graus centígrados foi a amplitude térmica, vista, medida nesse dia em Berlim, na Alemanha, tá bom? Então, fácil, gente? É a diferença entre, quer dizer, se por exemplo, qual seria a amplitude térmica? Se o mínimo é 28, e o máximo foi 38, seria 38 menos 28, 10 graus. A única pegadinha aqui é que você vai diminuir um número positivo de um número negativo, e vai ficar o menos com menos, vai dar mais. Perfeito? Quer dizer, a diferença, essa amplitude, na verdade, é a diferença térmica, não é isso? 5 graus, resposta certa, letra A, nessa facílima questão, solicitada nessa prova dos Correios de 2008. Perfeito? Vamos fazer a próxima. 36ª. Diz assim, dados médicos indicam que a ingestão de uma lata de cerveja provoca a concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. Valdir tomou 9 latas de cerveja numa festa com seus amigos. Qual a concentração de álcool no sangue provocada pela ingestão dessa quantidade de cerveja? Tem que tomar cuidado, O Valdir tem que tomar cuidado com o bafômetro. Vai dirigir não, Valdir. Eita ferro. Se bem que essa coisa de bafômetro é interessante, De repente o Valdir toma 9 latas de cerveja e se comporta como alguém que tomou apenas uma, E aí essa coisa muito complicada, E pior não é isso, pior que às vezes fala assim bafômetro e tal, e tem gente que dirige mal, que dirige, estando sóbrio, dirige muito mal, como se tivesse tomado cerveja, Mas aí deixa correr, estamos jogando conversa fora. Bom, então o Valdir tomou 9 latas de cerveja, é claro, e ele quer saber qual é a concentração de álcool no sangue provocado pela ingestão dessa quantidade de cerveja. Bom, se ele tomou 9 latas de cerveja e cada lata de cerveja lhe deixa 0,3 gramas por litro de álcool, é claro que eu tenho que fazer o quê? 0,3 vezes cada uma das cervejas, e foram 9, Então eu tenho 0,3 vezes 9, isso me leva a 2,7 gramas por litro no sangue do nosso amigo Valdir. Perfeito? Sentiu dificuldade nessa continha aqui, gente? A continha fácil dessa? Sentiu dificuldade? É só, em vez de escrever 0,3, escreve 3 décimos, que é como eu leio, 3 décimos vezes 9. Perfeito? 3 vezes 9, 27 décimos. E aí, gente, vamos dividir por 10, é só andar com a vírgulazinha que está ao lado do 27, do lado direito, E voltar lá para cá para ficar do lado direito do 2. Olha lá, 2,7 gramas por litro. Resposta certa, letra D. Bastante simples, São duas questões muito simples, É o tipo de questão que a gente fala, é questão para o aluno, para ninguém tirar zero, Para todo mundo poder acertar. Perfeito, gente. Duas questões simples, só mexe aí com o quê? Com diferença de números inteiros lá em cima, a questão a 28ª e essa 29ª, Questão aplicada na prova, claro. Ela mexe com multiplicação de números decimais, nada mais além disso. Tá bom, gente? Duas questões simples. Quem lhes falou, o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.